Bom dia, tudo bem com vocês? Feliz ano novo para todos nós. Hoje, dia 20 de março, às 6 horas 37 minutos e 22 segundos da manhã, o Sol entrou no signo de Áries, marcando algumas coisas. Uma delas é o início da primavera. O segundo é o início do ano novo astrológico. A gente tem esse ano novo todo ano quando o Sol entra matematicamente no signo de Áries, que não quer dizer que é sempre o mesmo dia. Às vezes é dia 20, às vezes é dia 21, depende muito da posição da Terra ali, matemática, né? Tem uma série de cálculos para fazer isso acontecer. O ano novo astrológico é diferente do ano novo do nosso calendário, porque a astrologia é muito mais antiga do que o nosso calendário gregoriano. E o que acontece é que a astrologia é uma ferramenta que é usada observando o comportamento humano relativo às mudanças de estações e às posições planetárias que a gente tem no nosso dia a dia. E uma coisa que a gente tem que pensar sobre o início do novo ciclo astrológico é que ele vai ser bom ou ele vai ser ruim dependendo da sua atitude com relação às coisas. O que a gente tem que pensar é mais ou menos assim. É como se a gente estivesse entrando em uma casa nova. A casa, o mapa do ano, ele representa essa casa. Se tem telhado, se não tem, se tem cama, se não tem, se está pintado, se não está. Tem um monte de coisa ali, né? Então o mapa ele vai trazer essas informações. E você vai entrar nessa casa e viver dentro dela durante um tempão. Então, a hora que você faz essa transição e entra nela, sabendo as coisas que tem lá dentro, você consegue usar aquilo com mais eficiência e se prevenir para coisas que podem não funcionar muito bem. Então, por exemplo, se você vai entrar numa casa onde não tem cama, você entra já preparado para dormir no chão durante um tempão, certo? Você não vai ficar frustrado e xingando que não tem cama, porque não tem solução, não adianta. Né? Você tem que tomar providências para fazer com que isso aconteça de uma maneira mais positiva. Então, o ano novo dá uma ideia de quais energias que você tem que se atentar e como que você tem que fazer isso de uma maneira positiva. Nada acontece sozinho. O mapa do ano pode estar maravilhoso e o seu ano não ser bom. Por exemplo, 2020 foi um ano caótico, literalmente. Astrologicamente, poucos anos tiveram tantos eventos astrológicos quanto o 2020. Então a gente teve 6 eclipses. Isso é coisa para burro, são muitos eclipses no ano só. A gente teve aquele mega alinhamento lá de Marte, Júpiter, Saturno e Plutão, tudo em Capricórnio, aquela confusão que deu toda lá por causa do corona. A gente ainda teve, no meio do ano, Marte entrando em conjunção com Netuno no signo de Peixes, que foi uma energia espiritual super forte, inclusive isso aconteceu durante um eclipse. Então, o que a gente tem que ter ideia é que isso foi muito intenso, 2020 foi muito forte. Mas não quer dizer que todo mundo teve um ano ruim. Eu atendi pessoas que tiveram um ano maravilhoso. 2020 foi perfeito. Inclusive, eu fui uma das pessoas que tive um ano excelente. 2020 talvez tenha sido o melhor ano da minha vida. E eu atendi muitas pessoas que tiveram 2020 catastrófico, mas super difícil. Então, a gente tem que saber usar as energias, as posições, né, as características do signo, do mapa do ano novo que nasce, e encaixar isso dentro do meu comportamento e acionar atitudes que vão me levar a usar, a entrar em contato, né, a entrar em sincronia com as energias do ano novo. 2021 tem muita coisa de atitude e eu vou explicar isso para vocês agora. Então vamos falar de 2021. Bom, todo ano astrológico tem como Sol Áries, sempre. Todos os anos sempre Áries. Áries representa o início da vida, né? Por isso que a gente sempre fala na primavera, porque é quando a gente sai do inverno e começa a viver mais para fora, né? Que é o Áries, é sempre para fora. O que a gente tem de diferente esse ano é que a gente tem o ascendente em Áries também. O ano passado a gente teve ascendente em Capricórnio com aquele monte de planeta junto no ascendente. Por isso que a gente teve todo aquele monte de impedimentos de ir e vir. O ascendente mostra como eu interajo com o mundo ali. E todo aquele monte de planetas mostrou restrição. Esse ano a gente tem ascendente em Áries, Sol em Áries, e isso mostra um aumento da nossa energia de fogo. Fogo é para fora, fogo é impaciente, é irritado, é inquieto, é violento, é briguento, agressivo. Então o que quer dizer? Que existe uma impaciência
no ar ali. E todo mundo tá desse jeito, né? A gente tá de saco cheio de ficar em casa, de ficar sem sair, de ficar sem treinar, de ficar sem se mexer, sem ver as pessoas, sem namorar. A gente tá cansado dessa história. A gente quer a solução logo. E esse monte de energia de Áries vai fazer com que a gente acabe perdendo a paciência. A gente vai ter menos paciência do que a gente teve no passado. A gente precisa trabalhar a nossa energia assertivamente para o lugar certo. E conforme eu for contando para vocês quais são as outras posições do mapa, a gente vai entender qual que é esse lugar certo. Mas uma coisa a gente precisa saber, a vontade de se mexer vai ser muito mais forte do que o ano passado. E a gente precisa ter cautela para não se expor a riscos desnecessários, principalmente aqui no primeiro semestre. E o que vai acentuar ainda essa energia, isso no meu ponto de vista não é ruim, mas a gente tem que prestar atenção, é que o regente de Áries, que é Marte, está no signo de Gêmeos e ainda está conectado com a Lua do ano, que é a Lua em Gêmeos, e isso tudo está na casa 3, que é a casa da fala. Quando a gente soma esses dois, a gente tem que pensar, Sol na casa 1, ascendente em Áries, vai falar sobre movimento, agitação, sobre movimento físico, inquietação e pressa de fazer as coisas. Quando a gente fala da Lua em Gêmeos, Marte em Gêmeos, de casa 3, a gente não vai falar só sobre a agitação física, que é do ascendente, mas também sobre a agitação mental e verbal. O que quer dizer que se a gente trabalhar do lado negativo, se a gente se deixar dominar por isso, eu não vou só ser inquieto fisicamente de querer me mexer. A minha cabeça vai estar pior, a minha cabeça vai estar mais mexida, mais intensa. Eu vou ser mais reativo verbalmente, eu posso ser mais agressivo verbalmente. Então, imagina, se isso continuar numa energia negativa, imagina o que a gente pode ter de discussões e de brigas por aí. Todo mundo impaciente, todo mundo irritado, todo mundo falando o que bem entender, a hora que quiser, independente se estiver ofendendo ou se não tiver. As pessoas não podem ficar tão tensas que a língua não vai mais ser controlada. Isso pode ser um problema. Mas existe o lado bom de tudo, né? Eu acho que 2021 pode ser um ano maravilhoso para todo mundo pelo seguinte motivo, de que o planeta regente de 2021 é Vênus. E Vênus não está em Áries, Vênus está no signo de Peixes, que é um signo incrível, onde Vênus fica muito bem posicionado ali. Então, a gente tem que pensar nisso desse jeito. Vênus é um dos 2 planetas positivos e benéficos do zodíaco, né? Quem já estudou um pouco de astrologia sabe que os 2 planetas positivos da astrologia são Vênus e Júpiter. O resto, minha filha, vem tudo para dificultar a nossa vida. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Vênus colocado no signo de Peixes está muito bom. Ele reage muito bem àquilo, ele age, né? Ele se comporta muito bem. Vênus fala dos nossos prazeres, dos nossos valores. Fala de como eu quero ter prazer nessa vida. Vênus, assim, no signo de Peixes e logo pertinho da casa 1, logo pertinho do ascendente, traz uma energia de que eu preciso procurar o que me faz bem. Eu preciso procurar quais são as minhas facilidades, onde que eu vou encontrar os meus prazeres, e isso é diferente do que a gente teve até agora. Quando a gente junta todo esse monte de coisas, eu tenho que pensar. Sol em Áries, ascendente em Áries, Lua em Gêmeos, Lua em conjunção com Marte, que é regente do ascendente, e ainda essas coisas, esse Vênus de casa 12, eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho que ter a minha atitude física, eu tenho que ter a minha atitude mental, minha atitude emocional, que fala a respeito desse Marte de casa 3 em conjunção com a Lua, voltado para compreender quais são os meus prazeres novos. O meu prazer novo está lá em Vênus, em Peixes. A gente tem bastante coisa de casa 12, que é a casa da espiritualidade. A gente tem Mercúrio, olha como isso é legal. A gente tem Mercúrio, que é regente da Lua do ano, que também interfere em Marte, que consequentemente interfere no ascendente e no Sol. Ainda assim, dentro da casa 12, a gente tem Netuno em Peixes, que ele está em domicílio, que ele funciona muito bem. Já faz um tempo que eu estou falando que a gente começou um ciclo novo espiritual, da nossa espécie. A gente está entrando em contato com novas características, com novas habilidades. E se a gente se dedicar, a gente pegar essa energia de Áries, e a gente pegar essa energia de Gêmeos, com esse Marte lá também, e nos dedicarmos a
estudar coisas novas, a estudar o que acontece dentro da gente, a estudar nossa espiritualidade, a se dedicar a encontrar prazer no que existe no nosso inconsciente, que é tudo que é simbolizado dentro da casa 12, a gente consegue descobrir coisas incríveis sobre a gente, sobre como a gente vai se comportar com o nosso interior, como que a gente vai expor os nossos sentimentos, como que a gente vai cuidar das outras pessoas, como que a gente vai sentir prazer nesse momento tão difícil. Toda essa junção de coisas mostra que a resposta para os nossos problemas não está fora. Não adianta eu usar essa minha energia de Áries e brigar e achar ruim e bater o pé, porque, cara, é que nem um amigo meu falava, remédio ruim se toma rápido, cara. Não adianta você ficar brigando com o mundo exterior porque você tem que ficar desse jeito aqui. E se você tem que ficar desse jeito, se dedica a entender esse momento. Em vez de ficar lamentando que você não pode sair, que você não pode falar, que você não pode namorar, aproveita isso para descobrir o que você pode ter de prazer dentro de si, que é o que fala Vênus ali, que é o que fala Mercúrio, que é o que fala Netuno. Então a gente tem que aproveitar todo o nosso ímpeto de Áries, toda a nossa ação de Áries e de Marte para estudar, para entender, para aprimorar, para se conhecer as coisas que estão dentro de nós. 2021 pode ser um ano maravilhoso mesmo, mas a gente tem que pensar que esse ano maravilhoso vai se comportar dentro da nossa cabeça, dentro da nossa energia, a nossa resolução, a nossa vontade de nos compreendermos e agirmos de maneira mais coerente com a nossa verdade que mudou. Certo? Eu acho que 2021 pode ser muito bom, assim como foi 2020 para quem souber aproveitar. Então é isso. Feliz ano novo pra gente. Eu espero que seja um ano muito bom para todos. Só uma última observação. Para você saber como esse 2021 pode influenciar positivamente ou negativamente para você, tem que olhar o seu mapa em relação ao mapa do ano que está nascendo. Então, vem falar comigo que a gente olha esses dois juntos e estuda e determina comportamentos e atitudes que você pode ter durante o ano para ter um ano bom. Tá certo? Feliz ano novo pra gente, que tudo seja muito bom e continuem se protegendo até o final do ano. Tomem cuidado, não vão ficar doentes, não precisa. Tá certo? Um beijo para todo mundo.